Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos a presença. Queria também agradecer ao Grupo Trofa Saúde pela oportunidade de chegarmos junto de vós através desta ideia do webinar. Espero que seja útil para cada um de vocês. Juntamente com o Dr. João Ribeiro, vamos falar um pouco sobre a importância do check-up médico após os 45 anos. Vão poder, ao longo da sessão, colocar questões através do dispositivo, na plataforma, portanto, o bate-papo, e depois, no final, nós iremos selecionar algumas questões, consoante o tempo, para responder. Em primeiro lugar, vou apresentar o Serviço de Medicina Interna, salientando desde já a constante e persistente procura em estabelecermos ligações com outras especialidades, em particular a Medicina Geral e Familiar. E depois, em segundo lugar, vou falar de quais os exames e consultas que deve fazer com regularidade. Falarei em traços gerais, salientando que a decisão é sempre individualizada, ou seja, adaptada a cada doente. Posteriormente, o Dr. João Ribeiro vai falar sobre tipos de rastreio para mulheres e homens. No final, vamos procurar responder às questões, procurando ser o máximo de útil possível para todos e cada um de vós. Em relação ao Serviço de Medicina Interna, o que é o Serviço de Medicina Interna do Trofa Saúde Braga Centro? É um conjunto de médicos que se encontram na unidade do internamento no Braga Centro, na Rua do Raio. Atualmente existem 3 médicos residentes que procuram diariamente pôr em prática os princípios da medicina interna associado aos valores associados ao Grupo Trofa Saúde. No Braga Centro sou eu, a doutora Vanessa Machado e a doutora Cristina Ramalho. Prestamos serviço no internamento, serviço de urgência e na consulta externa. Efetuamos atividade clínica pré e pós-graduada, com atividade em constante crescimento e em diversos níveis de atuação. Realizamos diversas técnicas médicas e damos apoio a outras especialidades quando estas o solicitam. Temos várias áreas de atuação. Por um lado, o internamento, doentes internados em regimes de agudo. Temos também a unidade de diagnóstico e tratamento, a unidade intermédia de nível 2, doentes na unidade de convalescença. E quando o Grupo Trofa, particularmente a unidade de Braga Centro, tem protocolos com o Serviço Nacional de Saúde, também temos doentes muitas vezes a aguardar vaga nos cuidados continuados do Serviço Nacional de Saúde. Depois temos também o Serviço de Urgência e Emergência, em que damos o apoio à sala de emergência, fazemos a abordagem de situações clínicas urgentes, incluindo a emergência médica, fazemos a observação e orientação de doentes alocados na sala de observações e fazemos também a orientação de doentes do Serviço de Urgência, quer seja para o internamento e acompanhando o doente até à alta, quer depois também para o seguimento posterior na consulta externa. Aqui seguimos doentes crónicos, doentes com múltiplas doenças, ou quando a patologia afeta vários órgãos, muitas vezes doentes com múltiplas medicações, a abordagem também de situações que não são claras o diagnóstico, situações muitas vezes também com doenças raras, casos difíceis. Depois temos consultas temáticas, atualmente temos de hipertensão e diabetes, e depois temos a atividade científica, o nível 4 de atuação. Recebemos regularmente alunos da Escola de Medicina da Universidade de Minho, que efetuam estágio parcelar connosco, e fazemos sessões clínicas, jornadas clínicas, reuniões interespecialidades e reuniões de serviço. Com a pandemia muitas coisas mudaram e, portanto, outras alteraram-se. A participação com trabalhos em congressos médicos idóneos e inegável interesse científico, bem como a elaboração de artigos científicos, são também outras áreas de intervenção em que nós atuamos. Temos também uma biblioteca virtual e temos também protocolos de atuação. Iremos procurar retomar, em particular, a atividade científica que tínhamos vindo a desenvolver e queremos continuar, e que só foi possível graças ao apoio da direção clínica, em particular o Sr. Diretor Clínico Dr. Vieira da Silva, e da administração, em particular o Sr. Dr. Nelson Brito, a quem eu deixo os meus muito obrigado. Para além disto, temos também um conjunto de médicos de medicina interna, prestadores, que connosco colaboram, em particular no serviço de urgência, internamento e na consulta externa, e que colaboram connosco, podem colaborar connosco nas diversas níveis de atuação que o serviço de medicina interna tem. Em suma, nós o que queremos resolver é o problema do doente, esse é o nosso foco. Para isso precisamos do contributo de todos, em primeiro lugar do doente, que é você, que tem que acreditar e confiar que esse é o nosso propósito. É preciso uma articulação entre as diversas especialidades, entre os diversos médicos, e é isso que procuramos, particularmente com a medicina geral e familiar. É preciso a colaboração entre médicos, enfermeiros e auxiliares, aqui salientando o papel do enfermeiro coordenador, o Sr. Enfermeiro Filipe. É preciso também manter a ajuda e colaboração com os administrativos, os quais reconheço o importante papel que desempenham e aos quais também acho que devemos agradecer devo deixar o meu muito obrigado. Por fim, agradeço o apoio, a confiança e a colaboração da administração, fundamentalmente a Dra. Vera Moraes e o Dr. Nelson Brito. Relativamente aos exames e consultas que devemos fazer com regularidade, irei falar de uma forma sucinta,
de uma forma geral. Em primeiro lugar, afinal, qual é a importância do check-up médico após os 45 anos? Por um lado, para controlar doenças que já sabemos que apresentam. Depois, para detectar doenças que podem existir antes de dar queixas, podendo evitar, assim, complicações que delas podem surgir. Depois, por outro lado, melhorar a sua qualidade de vida, muitas vezes evitando a gente dizer aquilo que é muito frequente, se eu tivesse ido ao médico, se eu tivesse feito aquilo que o médico pediu, evitar o sofrimento, promover o seu bem-estar físico e mental e, em última instância, pode muitas vezes isto tratar-se de salvar uma vida que pode precisamente ser a sua. Ou seja, você deve visitar o seu médico regularmente, mesmo que se sinta saudável. O objetivo dessas visitas é a triagem de problemas médicos, avaliar o risco de futuros problemas médicos, incentivar um estilo de vida saudável. Mesmo que se sinta bem, deve consultar o médico para exames regulares. Essas visitas podem ajudá-lo a evitar problemas no futuro. Por exemplo, a única maneira de saber se tem hipertensão arterial é verificá-la regularmente. O açúcar no sangue alto e o nível de colesterol alto também podem apresentar sintomas nos estágios iniciais. Exames do sangue simples podem verificar essas condições. Aqui temos uma lista, apresento-vos aqui uma lista geral de exames que homens com menos de 50 anos devem fazer em vigor no Grupo Trofa Saúde. Relembro novamente um aspecto importante. A seleção dos exames complementares de diagnóstico depende sempre da clínica do doente, dos antecedentes pessoais e familiares. Acima de tudo, tratamos doentes e não doenças. E, portanto, apesar de haver uma lista global de exames que devem ser feitos, é sempre individualizada e adaptada a cada situação. A lista engloba análises gerais, com avaliação hematológica, hepática, renal, hormonal, perfil lipídico, etc. E depois também uma avaliação cardíaca e pulmonar, incluindo eletrocardiograma, ecocardiograma e raio-x do tórax. Nas mulheres é tudo semelhante, chama a particularidade acrescentada na mamografia e ecomamária. E, portanto, isto são, em geral, alguns dos exames, os exames que, em geral, devem e podem ser feitos nos doentes com menos de 50 anos de idade, quer sejam homens ou mulheres. De seguida, vou falar de alguns aspectos relacionados com algumas das situações em que o check-up é mais fundamental, nomeadamente hipertensão, diabetes e entre outros. Relativamente à hipertensão arterial, todos os adultos devem ter a tensão arterial do consultório medida e registada no prontuário médico e cientes da tensão arterial que apresentam. Os doentes com mais de 50 anos, a avaliação mais frequente da tensão arterial do consultório deve ser considerada para cada categoria da tensão arterial, devido ao aumento da tensão arterial sistólica com envelhecimento. Em particular, se o doente apresentar uma tensão arterial normal, ou seja, uma sistólica, tensão arterial sistólica de 120 a 129, uma tensão arterial diastólica de 80 a 84 milímetros de mercúrio, deve repetir a medição a cada 3 anos, ou então 1 ano na presença de outros fatores de risco cardiovascular, como sejam a diabetes, incidência de AVC ou de infartos. Se tiver uma tensão arterial optimizada, ou seja, abaixo de 12,8, deve repetir a medição a cada 5 anos. Se tiver uma tensão arterial normal alta, ou seja, a máxima de 13 a 13,9, a mínima de 85 a 89, deve ser considerada a possibilidade de hipertensão mascarada, deve ser feita uma avaliação da tensão arterial fora do consultório, nomeadamente através de um aparelho, que é o MAPA, ou então através da AMPA, que é a automedição da pressão arterial. Nestes casos deve ser repetida pelo menos uma vez por ano. Ou seja, em resumo, basicamente verifique a pressão arterial pelo menos uma vez a cada 2 anos. Se o número superior for de 120 a 139 ou o número inferior de 80 a 89, você deve verificar todos os anos. Se o número for superior for 130 ou mais, o número inferior for 85 ou mais, agende uma consulta com o seu médico. Se tem diabetes, doença cardíaca, problemas renais, outros problemas, pode ser necessário verificar a sua pressão arterial com mais frequência, mas ainda assim pelo menos uma vez por ano. Claro que isto é tudo uma questão teórica e que convém estar atentos porque as coisas vão se modificando e a hipertensão arterial, a tensão arterial varia muito através de muitos fatores. As consultas que podem e devem ser feitas num doente que tem hipertensão arterial podem ser feitas pelo médico de medicina geral familiar, pelo médico de medicina interna ou pelo cardiologista. Os doentes com hipertensão arterial podem ser seguidos pelo médico de medicina geral familiar, por definição é um médico de família, acompanha todos os doentes com todos os problemas e que na maior parte das vezes será capaz de orientar e resolver o problema. O médico de cardiologia pode, por outro lado, ser útil particularmente em doentes que tenham problemas estruturais, funcionais ou atividade elétrica cardíaca associados à hipertensão, ou seja, doentes, por exemplo, com uma fibrilação auricular, com antecedentes de infarto do miocárdio, que têm insuficiência cardíaca. E, por fim, o médico de medicina interna deve acompanhar doentes de alto ou muito alto risco cardiovascular
hipertensão em doentes jovens, doentes com outras comorbidades, que fazem múltiplos fármacos, muitos medicamentos, ou doentes que têm causas mais raras, causas de hipertensão arterial secundárias. Relativamente à diabetes, para todas as pessoas deve ser feito um teste para a presença de diabetes a partir dos 45 anos. Deve repetir teste no mínimo aos 3 anos ou antes na presença de sintomas, nomeadamente urinar muitas vezes, emagrecimento, muita sede, muita fome, podem às vezes ser indícios da diabetes. É recomendado avaliar a presença de diabetes em todos os doentes que têm doença cardiovascular, como hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca. E, por outro lado, deve ser feito o teste para diabetes e pré-diabetes nas pessoas assintomáticas, todos os adultos que tenham um índice de massa corporal superior a 25, nomeadamente tendo já obesidade quando tiver um índice de massa corporal já superior ou igual a 30. Também o teste para ver se a pessoa tem diabetes ou pré-diabetes deve ser feito em todas as mulheres com excesso de peso ou obesidade, planeiam engravidar ou que tenham um ou mais fatores de risco adicionais para diabetes. O diagnóstico, como é que é feito? É feito através da hemoglobina A1C ou de glicose em jejum. Eventualmente, em caso de dúvidas, a prova de tolerância oral à glicose. O diagnóstico requer 2 testes anormais, que pode ser da mesma amostra de sangue ou 2 amostras diferentes. Os diabéticos devem ser avaliados anualmente para insuficiência renal, através da taxa de filtração glomerular e o rácio albumina-creatinina em amostra ocasional de urina. Os diabéticos que não tenham atingido os alvos devem ser reavaliados aos 3 meses. Contudo, a periodicidade da necessidade de avaliação é muito variável, depende de muitos fatores, varia de doente para doente. À semelhança da hipertensão arterial, as consultas às quais o doente com diabetes pode e deve recorrer são, por um lado, a consulta de medicina geral e familiar, por outro lado, a consulta de medicina interna, a consulta, neste caso, de endocrinologia. O médico de medicina geral e familiar, tal como na hipertensão arterial, é um médico de família que acompanha todos os doentes e que, portanto, também está habilitado a tratar, a resolver, a orientar a maior parte dos doentes com diabetes. O médico de endocrinologia poderá ser mais útil em doentes diabéticos jovens com diabetes tipo 1 ou doentes com diabetes de difícil controle, com múltiplos fármacos ou que precisem de insulinoterapia. O médico de medicina interna deve acompanhar os doentes de alto risco, de muito alto risco cardiovascular, doentes que tenham outras doenças, que usem múltiplos fármacos, situações também de difícil controle, diabetes de difícil controle, ou também doentes diabéticos jovens. Relativamente à dislipidemia, ou seja, o chamado colesterol e os triglicerídeos, são gorduras, digamos que a idade de início recomendada, em geral, para a avaliação da dislipidemia é de 35 anos para os homens e 45 anos para as mulheres sem fatores de risco conhecidos para a doença coronária. Uma vez iniciada a avaliação, os níveis de colesterol devem ser a cada 5 anos. Contudo, deve repetir o teste antes se ocorrerem mudanças de estilo de vida, aumento de peso, mudança dos hábitos alimentares ou eventualmente alterações relevantes no seu estado de saúde. Se tiver um alto nível de colesterol, se tiver diabetes, doença cardíaca, problemas renais ou outros problemas, pode ser necessário fazer exames com mais frequência. Em doentes de muito alto risco cardiovascular, o alvo do colesterol LDL é 55 em prevenção primária e secundária. Nos doentes de alto risco cardiovascular, o alvo do colesterol LDL é abaixo de 70. Isto é um aspecto que eu chamo a atenção porque muitas vezes o valor de referência do laboratório não é esse que o médico vai se orientar, deve se orientar, porque há as particularidades de cada doente, nomeadamente o risco cardiovascular. O tratamento com estatinas é recomendado em prevenção primária de acordo com o nível de risco em doentes abaixo de 75 anos. Um aspecto que muitas vezes pode passar despercebido ou esquecido é a relevância da doença arterial periférica e, em particular, a sua associação com a insuficiência cardíaca. Doentes com doença arterial periférica sintomática devem ser avaliados para insuficiência cardíaca com ecocardiograma e BNP e, por outro lado, doentes com insuficiência cardíaca devem ser avaliados relativamente à presença de doença arterial periférica, nomeadamente através de um ecodoppler arterial dos membros inferiores e, nomeadamente, uma avaliação por cirurgia vascular. Um outro aspecto que também gostava de salientar é que adultos assintomáticos com mais de 40 anos, a avaliação de risco cardiovascular deve ser feita, desde logo, usando sistemas de estimativa de risco, nomeadamente de SCORE, mesmo, portanto, estando assintomáticos, porque este risco cardiovascular muitas vezes vai ter implicações no follow-up que os doentes precisam e que, portanto, é fundamental e cada vez mais deve ser usado. Há situações em que há maior risco de cancro de pulmão que devemos estar atentos. Idade superior a 65 anos, tabagismo, enfisema pulmonar presente no tacto dos pulmões, alterações nas provas funcionais respiratórias,
um índice de massa corporal inferior a 25, uma história familiar de cancro do pulmão. E depois há situações em que é recomendada a avaliação anual para cancro do pulmão, contacto do tórax e baixa radiação. Doentes com mais de 55 anos, que tenham tabagismo, doentes que fumem ou que pararam de fumar nos últimos 15 anos, e portanto não é só aquelas situações de estar com queixas, porque muitas vezes o problema já lá está, e também aqui devemos estar atentos e procurar identificar o problema que de outra maneira pode se tornar pior. Um aspecto também que falo só em formas genéricas, imunizações, vacinação, deve haver vacinação para pneumococos, mesmo com idades abaixo de 65 anos, se tiver comorbidades como insuficiência cardíaca congestiva. A partir de 50 anos deve ter vacinação para o vírus herpes e deve ser avaliada a presença de hepatite, nomeadamente hepatite C, e pode eventualmente ser necessária uma avaliação de outras doenças infecciosas. Relativamente à avaliação da osteoporose na mulher, quando há descendentes de fraturas, deve ser feita a partir de 50 anos, a densitometria óssea, para avaliar a presença eventual de osteoporose. Não tendo fraturas, tendo menos de 65 anos, mas fatores de risco, também deve fazer a densitometria óssea. Alguns fatores de risco é o uso de corticoide a longo prazo, muitas vezes há doenças que implicam a necessidade do uso do corticoide, baixo peso, tabagismo, uso de álcool, uma fratura após 50 anos ou antecedentes familiares de osteoporose. Nos homens entre os 50 e os 70 anos, havendo fatores de risco para a osteoporose, pode ser aconselhada a avaliação da osteoporose, portanto deve ser um assunto a falar com o seu médico. Só em termos genéricos lembrar que é necessário, deve ser feito exames dentários regulares com o dentista e avaliação ocular regular com o médico de oftalmologia. De ano a ano, 2 em 2 anos, depende de caso a caso. Algumas situações que necessitam de exames com regularidade específica. A diverticulite. Doentes que tiveram diverticulite 6 a 8 semanas após a resolução devem realizar colonoscopia para avaliar a eventual presença de lesões cancerígenas. Outro aspecto às vezes esquecido, doentes com antecedentes familiares de cancro do pâncreas ou pancreatites hereditárias devem fazer uma ressonância anual, se tiver idade entre os 40 e 50 anos, para rastrear para ver a eventualidade de presença de cancro do pâncreas. Por fim, aqui um aspecto importante, a colonoscopia após polipectomia. Um doente que não faz uma colonoscopia e não há adenomas ou pólipos, em geral será para repetir de 10 em 10 anos. Na presença de pólipos menores que 1 centímetro de 10 em 10 anos, eventualmente a presença de 1 ou 2 pólipos de 5 em 5 anos. Se estiverem superiores a 1 centímetro, aí será de 3 em 3 anos. A avaliação do cancro coloretal aos 40 anos deve ser realizada com colonoscopia se houver uma história familiar de neoplasia ou um pólipo serrata. Se não, deve realizar a partir dos 50 anos. Deve depois repetir 10 em 10 anos, se estiver tudo bem. E depois também uma outra alternativa, no caso dos doentes que recusam, não querem fazer colonoscopia, eventualmente uma colonoscopia virtual pode ajudar, devendo isso ser feito de 5 em 5 anos. Se houver uma história familiar de cancro coloretal, familiares de primeiro grau com diagnóstico com menos de 60 anos de idade, aí a colonoscopia deve ser feita de 5 em 5 anos, começando aos 40 anos ou 10 anos antes da idade em que foi feito o diagnóstico. Adultos com menos de 50 anos, mas tenham sintomas eventualmente de uma hemorragia coloretal, com hematoquese, uma anemia ferropénica inexplicada, portanto uma perda de sangue que a endoscopia não foi clara, também aí deverá ser equacionada a colonoscopia. Por fim, duas questões pertinentes que muitas vezes deixam dúvidas aos doentes e às vezes até aos próprios médicos. Até quando a colonoscopia? Quando repetir colonoscopia quando a má preparação intestinal? Má preparação intestinal deve repetir um ano depois, ou antes, eventualmente, consoante a situação particular, e depois, em geral, deve ser até aos 75 ou 85 anos. Considerar a situação de cada doente. Eventualmente, um doente com uma expectativa de vida inferior a 10 anos, em função da sua grau de dependência, a reserva fisiológica, se calhar pode-se tornar agressivo e pouco benéfico ou nada benéfico realizar uma colonoscopia. Em contrapartida, por exemplo, um doente que tem 85 anos, que faz regularmente a maratona, pode aí se calhar ser benéfico fazer o screening do colo retal através da colonoscopia. E portanto é isto que eu tinha aqui para apresentar, espero ter sido útil em alguma coisa e portanto vamos depois no fim responder algumas questões. Vou agora passar a palavra ao Dr. João Ribeiro, um médico especialista de medicina geral e familiar e com quem nós agora vamos estar atentos para ver o que nos tem para dizer. Dr. João, passo então aqui a palavra.
Mais uma vez, boa tarde. O meu nome é João Ribeiro, eu sou especialista em Medicina Geral e Familiar no Hospital Privado de Braga Centro e de Braga Sul também, onde colaboro em Braga Centro com o Dr. Paulo Ferreira, a quem agradeço a excelente apresentação que nos proporcionou, e venho aqui falar-vos sobre rastreios oncológicos. Antes de mais, dizer-vos que este tema, este tipo de webinar, acho que é muito vantajoso, nomeadamente quando é aberto à população geral, como é este caso. Isto porque nós, profissionais de saúde e os médicos, particularmente, estamos muito habituados a este formato de sessões em que discutimos entre pares algumas situações, mas eu acho que atualmente carece ainda muito de sessões em que o público-alvo seja a população, sejam os nossos doentes, na medida em que eles possam também participar e esclarecer algumas dúvidas e, portanto, agradecer também o convite. Tenho sempre um gosto enorme em participar neste tipo de sessões. Falando de rastreios oncológicos, antes de mais, é preciso nós percebermos qual é que é o interesse de nós rastrearmos, ok? E outra coisa que é importante, eu alerto sempre os meus doentes para isso, é para a recomendação. Nós recomendamos que se faça um rastreio. E uma recomendação é apenas e só isso, uma recomendação. Ou seja, isto significa que não há nada que seja estático, não significa que haja uma pessoa que a certa altura da sua vida nunca fez um rastreio, mas que entretanto não o possa fazer porque a idade já não se aplica completamente àquilo que está recomendado, ok? E portanto eu acho que estas dúvidas devem ser sempre esclarecidas, coloquem sempre aos vossos médicos as questões, as dúvidas que tenham, não fiquem com as dúvidas e não tenham receio em perguntar. Muitas vezes as pessoas chegam à consulta e dizem, doutor, desculpe eu estar a perguntar isto, não tenho que pedir desculpa, como eu costumo sempre dizer, eu acho que mais estúpido do que uma pessoa não colocar uma dúvida que o médico possa achar que não faz sentido é ficar com essa dúvida, isso sim. E portanto, não me alongando muito, falarmos de rastreios oncológicos. Porquê realizar rastreios oncológicos? Esta é a primeira ideia que eu acho que é fundamental nós percebermos. Os rastreios oncológicos, os rastreios de cancros, digamos assim, eles são realizados com o objetivo de nós detectarmos e intervirmos face a alterações do corpo humano numa fase em que as pessoas ainda não apresentam queixas, aquilo que nós chamamos a fase assintomática. Isso é que é rastrear. Quando fazemos algum tipo de exame, o Dr. Paulo estava a falar ainda há momentos, numa fase em que a doença já está instalada e já não estamos a rastrear, estamos a fazer mais um follow-up. Isto é importante que nós consigamos separar muito bem. E evitar assim desta forma a progressão destas alterações precoces para a doença oncológica evolutiva, ou seja, detectar precocemente anomalias em que nós possamos atuar. Questão que me colocam muitas vezes e que na minha opinião faz todo o sentido. Se podem rastrear todos os cancros? A resposta é não. Infelizmente, nós não conseguimos rastrear todos os cancros e, na verdade, são poucos os cancros que nós conseguimos rastrear. Daí a importância de que aqueles que nós conseguimos efetivamente rastrear, nós tenhamos bem focados na nossa consulta. Isto porquê? Porque só faz sentido nós rastrearmos cancros que preencham algumas condições e facilmente vocês vão perceber isso. Portanto, cancros que apresentam um período assintomático longo, porque se o período assintomático for curto, a probabilidade de nós detectarmos precocemente alterações ou condições que predisponham vai ser muito baixa e, portanto, perde-se a essência daquilo que é o rastreio. Faz sentido rastrear cancros que apresentam alterações que possam ser detectadas na fase assintomática e que possuam um tratamento destas alterações que conduza efetivamente a um melhor resultado final. Portanto, se nós estivermos a rastrear algum tipo de cancro, mas que depois o rastreio não nos conduza efetivamente a um efeito prático, também não faz sentido. E, acima de tudo, faz sentido rastrear cancros que possuam testes com qualidade, que sejam acessíveis, que sejam aceitáveis para os pacientes, que também é fundamental. Ok? Vamos começar aqui por nos centrar no cancro do cólon e do reto, ok? Que é uma neoplasia que é muito comum e que nós falamos disto constantemente, toda a gente já se questionou sobre isso, ou o seu médico de família já falou sobre isso.
E vamos começar por falar aqui no fundo do grupo etário-alvo. Mais uma vez eu ressalto, o grupo etário-alvo que nós apresentamos e que vão sempre ouvir falar são recomendações que surgem de sociedades que estudam este efeito. As próprias recomendações destas sociedades ainda não são universais, ou seja, vão haver médicos que vão sugerir que se comece numa idade, outros vão achar que se deve começar mais cedo um bocadinho, a própria Direção-Geral de Saúde propõe muitas vezes uma coisa no seu plano, mas depois vem a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, por exemplo, e dá outra proposta, mas de um modo geral anda à volta daquilo que vos vou falar. Portanto, recomenda-se o rastreio do cancro do cólon e do reto por pesquisa de sangue oculto nas fezes, o PSOF, é aquele exame que se recolhem 3 amostras das fezes, ok? E que deve ser feito a cada 1 a 2 anos, a partir dos 50 anos em pessoas de risco médio. Já vamos daqui a pouco perceber o que é que são as pessoas de risco médio. De acordo com as preferências pessoais do paciente, poderão ser consideradas em alternativa outros métodos: a reto-sigmoidoscopia flexível, o enema maritado com duplo contraste, a colonoscopia total, a colonoscopia virtual e a cápsula-endoscópica. Ok? Falando do risco que tínhamos no slide anterior, o que é isto do risco? Isto do risco é aquilo que nos faz optar por um determinado procedimento e determinar esse rastreio com uma periodicidade que vai variar, e é isto que explica muitas vezes, e que eu faço também sempre questão de vincar e de explicar aos meus doentes, de um modo muito sucinto, que é o nosso vizinho, aquela pessoa que vive lá ao lado da nossa casa, até nos pode vir, muitas vezes, levantar uma questão, que tem o mesmo médico de família, para uma pessoa recomendou que o rastreio seja feito de uma forma e com uma periodicidade, e para outra, com outra periodicidade e com outra forma. E quase sempre a resposta está no risco. Ora, vejamos. Uma pessoa de risco médio ou ligeiramente aumentado, ou seja, uma pessoa sem história familiar de neoplasia intestinal ou colite ulcerosa, ou que tem um parente de primeiro e segundo grau com diagnóstico de cancro coloretal acima dos 60 anos, está recomendado que faça a pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir de 50 anos, a cada 2 anos. E aqui temos, mais uma vez, os tais métodos alternativos: a reto-sigmoidoscopia, a colonoscopia total, a colonoscopia virtual e o enema, com uma periodicidade um bocadinho diferente. Alerto aqui para uma situação que também costuma gerar muitas dúvidas. O facto desta periodicidade que vocês veem aqui, de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, por exemplo, aqui para a colonoscopia, estamos a pressupor que fazemos um primeiro rastreio e esse rastreio não nos mostra achados sugestivos ou nenhuma alteração. Ok? Porque se nós fizermos uma colonoscopia, por exemplo, e nós, tal como o Dr. Paulo disse na sessão anterior, e depois nós encontrarmos algum tipo de pólipos ou outras alterações, toda esta periodicidade se vai alterar, ok? Mas aí entraremos num campo que já deixa de ser do âmbito do rastreio, já passa a ser do âmbito do follow-up. Pessoas com risco aumentado, ou seja, um parente de primeiro grau com diagnóstico de cancro coloretal antes de 60 anos, ou 2 parentes em primeiro ou segundo grau do mesmo lado da família com cancro coloretal diagnosticado em qualquer idade, ou em 2 doentes com colite ulcerosa ou doença de Crohn, devem fazer colonoscopia total a cada 5 anos, a partir de 50 anos, ou com a idade do familiar mais novo com diagnóstico de cancro coloretal menos 10 anos. Ou seja, esse familiar, se teve um diagnóstico aos 45 anos, essa pessoa inicia o rastreio aos 35, ou seja, 10 anos antes. Ok? Devemos ainda considerar a pesquisa de sangue oculto nas fezes nos anos intercalares a estes. Ok? E vamos passar aqui para o cancro da mama. O cancro da mama é sempre um tema muito delicado nas nossas consultas. Ok? E eu sou muito apologista de que, em relação ao cancro da mama, não devemos facilitar no sentido em que persistam dúvidas. Eu acho que, e as mulheres têm sempre, as senhoras vêm à consulta, têm sempre muito receio, há sempre um familiar, um amigo, alguém que conhecemos com história de cancro da mama, e isto gera muita ansiedade e muito receio. Não tenham receio de perguntar, de questionar, de falarem sobre isto. Ok? O cancro da mama, na minha ótica, é a neoplasia que por nós podermos, por vezes, palpá-la, que gera muita ansiedade e que nós devemos sempre explorar para que não restem dúvidas nenhumas. Ok? Portanto, cancro da mama. Recomenda-se o rastreio do cancro da mama por mamografia de 2 em 2 anos no grupo etário dos 50 aos 69 anos. Ok? E aqui
entre o grupo, as senhoras mais jovens um pouco, entre os 40 e os 49 anos, nós não temos uma evidência suficiente para recomendar quer a favor, quer contra a realização da mamografia. Na minha opinião, se existir algum tipo de dúvida, eu acho que se deve fazer, acho que fica o médico muito mais descansado, acho que fica o paciente muito mais esclarecido. Desde que devidamente informado. No meio disto tudo, eu acho que é fundamental as pessoas estarem informadas e saberem de que é que nós estamos a falar, os riscos que correm, o que é que ganhamos com isso e o que é que isto nos vai trazer. Ok? Para as mulheres com mais de 70 anos, a evidência também é insuficiente para recomendar a favor ou contra o rastreio da mamografia, porém, com o aumento da expectativa de vida, a algumas mulheres já podemos colocar a hipótese de rastreio, numa decisão que mais uma vez deve ser partilhada, de acordo com as comorbilidades e pretensões individuais. Falando aqui do autoexame da mama, embora ele não esteja recomendado como um método de rastreio, ele pode e deve ser realizado desde que a mulher se sinta confortável e a realização do mesmo não acarreta um stress ou ansiedade para as mesmas. Ok? Estratificando um pouco pelo risco. Mulheres com risco médio, que são as mulheres que não têm fator de risco, as mulheres com diagnóstico de cancro da mama num familiar de primeiro grau acima dos 50 anos, mulheres com diagnóstico de cancro da mama num familiar de segundo grau em qualquer idade, ou com diagnóstico de cancro da mama em dois familiares de primeiro ou segundo grau acima dos 50 anos, mas de ramos familiares diferentes. Devemos recomendar mamografia de 2 em 2 anos, dos 50 aos 69 anos. Mulheres com risco moderado, ou seja, com diagnóstico de cancro da mama num ou dois familiares abaixo dos 50 anos, com diagnóstico de cancro da mama ou ovário em dois familiares de primeiro ou segundo grau do mesmo ramo familiar, devem realizar mamografia anual ou de 2 em 2 anos, dos 50 aos 69 anos. Eventualmente poderá iniciar-se antes e ainda poderá considerar-se a referenciação para um estudo genético. Regra geral, esta questão do estudo genético, quando do seguimento destas senhoras, geralmente quando é feita a história e os antecedentes familiares, que é uma coisa que é importante nós questionarmos sempre, geralmente já são identificados os alvos e automaticamente até são os próprios serviços de saúde que vão alertar e vão convocar essas senhoras para se fazer esse estudo genético. Mulheres com risco elevado devem ser referenciadas, portanto, para o estudo genético e a periodicidade aqui deve ser individualizada. Eu não vou explorar muito aqui esta questão do risco elevado, porque isto depois é mesmo muito individualizado e cada caso é visto sempre ao pormenor. Passando para o cancro do colo do útero. Isto é uma área que no nosso hospital vem sendo muito desenvolvida mais pela área da ginecologia. Aqui temos a vantagem de termos sempre a especialidade de ginecologia aqui na porta ao lado, como eu costumo dizer, e portanto aqui acaba sempre por a ginecologia ter um papel muito importante nesta área. Recomenda-se o rastreio do cancro do colo do útero por citologia cervical em mulheres que tenham iniciado a sua vida sexual e com colo uterino. O rastreio aplica-se a mulheres entre os 25 e os 60 anos e deverá ser realizado por citologia convencional a cada 3 anos, após 2 citologias anuais consecutivas normais ou por citologia meio líquido a cada 5 anos. Esta citologia meio líquido é um método que é mais recente e que atualmente cada vez mais se faz, que tem uma série de vantagens face àquilo que é a citologia convencional, que passa pela serotipagem do HPV, como vocês sabem, é o principal vírus responsável pelo cancro do colo do útero. Depois, a nível de risco, o grupo-alvo, mulher sem risco, são mulheres submetidas a esterectomia total, ou seja, mulheres que não têm útero, por patologia benigna e que, portanto, não necessitam de realizar o rastreio. Depois temos as mulheres de risco médio, que são mulheres com atividade sexual e com útero intacto, okay, que devem realizar a citologia cervical a cada 3 anos, e as senhoras de risco elevado, mulheres com antecedentes de cancro do colo do útero, infecção por HIV ou imunossupressão, que devem efetuá-la a cada 2 anos. Falando de cancro da próstata, ora bem, o cancro da próstata, deixem-me dizer-vos, que não está padronizado, digamos assim, nenhum tipo de rastreio obrigatório ao cancro da próstata, ok? Não se impõe este rastreio, se bem que nós acabamos por fazer. Okay? O que é importante a nível do cancro da próstata
é nós percebermos, é nosso doente, vocês perceberem sempre o que é que está em causa, o que é que isso implica e depois, no fundo, nós decidimos. Deve ser uma decisão partilhada, isso é que é fundamental. Portanto, atualmente não se dispõe de evidência suficiente que recomende claramente o rastreio do cancro da próstata através da pesquisa de antigênio específico da próstata, que é o PSA, o toque retal ou a ecografia transretal. Este rastreio deve, contudo, ser realizado desde que o paciente compreenda os potenciais riscos, benefícios e as incertezas que lhe estão associadas. O cancro da próstata em estadia inicial pode ser assintomático e não estar associado a elevações, quer do PSA, quer a alterações palpáveis por toque retal. Ou seja, nós podemos ter um exame objetivo perfeitamente normal, podemos ter um PSA perfeitamente normal e podemos estar na mesma estadia inicial de cancro da próstata. E é preciso termos a noção disso, ok? Outra coisa que é importante percebermos é que o PSA é uma coisa um bocadinho volátil. Se existir aqui uma estimulação prostática ou se existir uma inflamação, ele pode estar falsamente elevado e essa medição que depois vai se traduzir numa série de exames em que vamos estar a investigar aqui alguma eventual neoplasia pode não conduzir a nada. Okay? Portanto, a nível do grupo-alvo, risco médio, o risco de cancro da próstata aumenta com a idade e se o benefício do diagnóstico precoce for o motivo da decisão pelo rastreio, devemos realizar a homens entre os 50 e os 74 anos de idade. Ok? Risco elevado. Isto significa um ou mais parentes em primeiro grau com o diagnóstico de cancro da próstata abaixo dos 60 anos e o procedimento é informar o doente dos riscos e benefícios associados ao rastreio e se optarmos pela realização do rastreio, o procedimento inclui o toque retal e o doseamento de PSA total e a sua periodicidade deve ser anual. Benefícios do rastreio. E aqui é que vão pesar os pratos da balança na altura de nós decidirmos. Portanto, o uso do PSA em associação com o toque retal pode permitir a detecção e tratamento do cancro da próstata em estadio precoce. Efetivamente pode. O resultado do tratamento pode ser significativamente melhor quando o diagnóstico é efetuado numa fase inicial e, portanto, temos melhor sobrevida. A nível de riscos, o rastreio pode conduzir a diagnósticos de cancro da próstata que nunca se manifestariam clinicamente, nem teriam qualquer impacto na qualidade de vida dos pacientes, acho que também se consegue perceber isto perfeitamente, e um teste de PSA elevado a toque retal com palpação de irregularidades, endurecimento ou nódulos e assimetrias, implica a realização de uma biópsia prostática, biópsia essa que apresenta 20% de falsos negativos, o que poderá gerar insegurança quer por parte do médico, quer por parte do paciente. Okay? E pode ainda acarretar desconforto físico e psíquico para o paciente. Portanto, em jeito de resumo, a nível de rastreio de cancro da próstata, a decisão deve ser, acima de tudo, partilhada. Se o médico entender que deve ser realizado, deve partilhar com o doente quais os motivos pelos quais acha que deve ser realizado, o mesmo deve estar ciente e ter a noção do que é que isso implica e o que é que vai acontecer em função dos resultados que nós poderemos ter e depois tomarmos uma decisão partilhada, refletirmos sobre o assunto e depois disso decidirmos. Acho que acima de tudo tem de existir um diálogo, tem de existir abertura por parte do paciente para colocar as suas dúvidas e por parte do médico para sem qualquer tipo de receio de esclarecer e se não as souber esclarecer, voluntariar-se para investigar mais um pouco e para esclarecer isso em momento oportuno. E pronto, é isto que eu tinha para falar convosco a nível de rastreios.